Como criar uma tese? Entendendo o tema. Estude as orientações do professor. Determine o tipo, o tamanho, o formato, o objetivo, os parâmetros e a estrutura do texto. De qualquer forma, se ele é mais específico ou mais geral, o primeiro passo é pensar em uma pergunta a qual a tese possa responder. Pense no tema geral do trabalho e no que o professor quer que os alunos escrevam. Depois, transforme-o em uma pergunta para você responder. Por exemplo, se tem que escrever uma redação explicando os benefícios de se usar o cinto de segurança em um carro, transforme o tema em uma pergunta. Nesse caso, o tema seria: quais são os benefícios de se usar o cinto de segurança? A resposta a essa pergunta é o início da sua tese. Concentre-se no tema em mãos. As teses de qualidade são concisas e trazem um ponto de vista relevante para o assunto em questão. Pense em uma frase clara e um posicionamento defensável. Você quer discutir, explicar, descrever, contrastar ou analisar um material. A sua tese vai ficar melhor se já souber que tipo de texto que escrever. Seja sobre o fim da escravidão no Brasil ou Dom Casmurro. Por exemplo, uma boa tese sempre responde à pergunta. Ela é a sua interpretação do assunto e deve incitar discussões com os leitores. A tese também tem que expressar uma ideia principal a ser desenvolvida ao longo do texto. Pense no que deseja falar do tema. Faça uma pesquisa prévia sobre o tema para desenvolver o seu ponto de vista. Escolha algo do seu interesse. Seja um tema mais amplo, como uma análise de Dom Casmurro, ou algo mais específico, como os benefícios do cinto de segurança. Assuma um lado e defenda-o com clareza. Separe o tema em um argumento do qual você consiga falar de forma clara. No exemplo dos benefícios do cinto de segurança, você pode explorar vários pontos de vista. Algo mais amplo, como a redução no número de mortes no trânsito desde que a lei obrigou os motoristas e passageiros a usarem o cinto. Ou mais específico, como as leis de uso do cinto de segurança no banco de trás. Tudo isso delineia melhor a tese. Estude vários pontos de vista antes de tomar a sua decisão. O seu argumento pode ser que os cintos de segurança não protegem tanto os passageiros. Embora seja mais difícil defender essa posição, já que existem diversas informações que a contestam. Nesse caso, diga que a tecnologia dos cintos não foi aprimorada em determinado período de tempo. Depois, busque mais dados e informações sobre outras medidas de segurança no trânsito que progrediram mais. Se o tema é ainda mais amplo, como uma análise de Dom Casmurro, você tem que pensar em um ângulo do qual possa falar do livro. Por exemplo, como era a sociedade brasileira no fim do século XIX. Adapte o tema de acordo com o tamanho do texto. Se ele deve ser mais longo, explore o assunto de forma mais ampla. Se é mais curto, seja mais específico. Pense em uma pergunta a ser respondida em relação ao tema. Essa é uma ótima forma de pensar em uma tese adequada. Por exemplo, quais são as consequências dos temas de Dom Casmurro no mundo real? Comece com a seguinte conclusão. A transição da sociedade escravagista para a moderna mostrada em Dom Casmurro levou a uma série de alterações no funcionamento do Brasil. Essa ainda não é a tese.
já que não está tão formulada. Mas pode ser um ponto inicial. Lembre-se de assumir uma posição que as pessoas sensatas possam discutir. Não quer dizer que você precisa ter uma opinião controversa, mas sim que deve ser capaz de criar uma conversa a partir da tese. Pense em como expressar a sua ideia em uma frase. Se você tivesse que definir a sua ideia em poucas palavras, quais seriam? Nesse ponto, você já assumiu um ponto de vista, mas ainda não formulou um argumento sólido. Depois de pensar na sua ideia, pesquise e veja se há informações suficientes para defendê-la. Você pode pesquisar estatísticas do uso de cintos de segurança e descobrir que não há informações suficientes sobre as melhorias nesse recurso. Ou até que não há dados o bastante para pensar em contra-argumentos. Busque dados específicos sobre cintos da frente e de trás até achar algo que dê para desenvolver mais a fundo. A seguir, escreva algumas frases diferentes para defender o seu ponto de vista. Por exemplo, os passageiros do banco de trás devem usar o cinto de segurança o tempo todo. E, não usar o cinto de segurança aumenta o risco de acidentes sérios e fatais em X%. Se você for escrever de um tema mais amplo, como uma análise de Dom Casmurro, pode ser que o seu argumento seja hipotético demais e que não haja uma correlação factual entre o contexto da obra e a sociedade real. Nesse caso, encontre outros dados ou mude de argumento. Coletando informações e ideias. Reúna algumas fontes de referência para comprovar o seu argumento, antes de começar a escrever a tese. E descobrir se vai ou não ter dificuldade para defendê-la ao longo do texto. Busque algumas fontes de informação legais. Se decidir defender a tese de que os passageiros do banco de trás também têm que usar o cinto de segurança, encontre referências com dados e estatísticas comprobatórios, como livros e artigos. Se for escrever sobre o preconceito social e racial na sociedade de Dom Casmurro, fale sobre o período histórico que o Brasil vivia na época e use fontes e referências com dados do período. Escreva a primeira frase da tese. Essa frase deve ser completa, com sujeito e verbo, e não pode ser uma pergunta ou um anúncio. Como, neste artigo, pretende-se. Depois de colher as informações necessárias, é hora de você voltar a ler o que já escreveu e ver se precisa fazer mudanças, como um novo ângulo ou opinião. Você pode notar que a frase, os passageiros do banco de trás devem usar o cinto de segurança o tempo todo, já não é suficiente para comprovar a tese, mesmo que seja um argumento sólido. A pergunta: quais são os benefícios de se usar o cinto de segurança? Ainda precisa de resposta. Releia a sua pesquisa em busca de dados específicos que comprovem a afirmação. Escolha uma frase que passe no teste do "e daí?". Aspas. Ela não pode ser uma afirmação simples, e sim incluir provas que atestem a sua opinião e esclareçam as dúvidas de quem lê. Embora, os passageiros do banco de trás devem usar o cinto de segurança o tempo todo, expresse a sua opinião. A frase não gera um argumento refutável. Seja específico em relação a por quê e o que. Devido ao fato de que X% dos passageiros que não usam o cinto de segurança são arremessados dos carros durante acidentes e acabam perdendo a vida.
Essas pessoas deveriam ser obrigadas a usar o cinto o tempo todo. É um bom exemplo para justificar a tese. O mesmo vale para uma análise ou um texto de opinião. A transição da sociedade escravagista para a moderna mostrada em Dom Casmurro levou a uma série de alterações no funcionamento do Brasil. Não fala exatamente de uma interpretação específica da obra. Nesse caso, use o preconceito ainda existente na sociedade pós-escravidão impediu que muitos afrodescendentes conseguissem empregos e, portanto, levou muitos deles de volta às senzalas. Essa frase é mais clara e também passa do teste do "e daí?" Aspas. Já que você usou um ponto de vista polêmico para interpretar a obra. Releia a frase mais uma vez e veja e ela responde à pergunta. Determine se ela inclui palavras que tenham a ver com o tema e a sua opinião, mas que não mudem de foco. É bom ser mais específico com a tese. Mas você pode acabar se perdendo ao tentar incorporar tudo o que quer dizer. Lembre-se de que a tese é uma frase simples para introduzir um texto. Você não precisa incluir todos os detalhes do texto na tese. Ela deve dar apenas uma visão mais geral e estruturada. Se a pergunta original for: quais são os benefícios de se usar o cinto de segurança? Aspas. Releia a tese atual e veja se ela responde à pergunta. Devido ao fato de que X% dos passageiros que não usam o cinto de segurança são arremessados dos carros durante acidentes e acabam perdendo a vida. Essas pessoas deveriam ser obrigadas a usar o cinto o tempo todo. Não é uma boa resposta. Por isso, é melhor revisá-la. Você pode responder a: quais são as consequências dos temas de Dom Casmurro no mundo real? Com o preconceito ainda existente na sociedade pós-escravidão impediu que muitos afrodescendentes conseguissem empregos e, portanto, levou muitos deles de volta às senzalas. Contudo, ainda dá para revisar e especificar mais a afirmação. Finalizando a tese. Veja se a sua tese tem um ponto de discussão possível, mas que não seja muito geral ou pessoal. Apesar de a tese ser basicamente a sua opinião, ela tem que ter a forma de um argumento estruturado. A tese é uma afirmação que desperta uma opinião contrária nos leitores. O autor tem que desenvolvê-la no texto para mostrar por que acredita em tal coisa. Veja se a sua tese contém um argumento que tenha a ver com o foco da pergunta. Revise a tese do cinto de segurança para o seguinte: ao intensificar a lei do cinto de segurança, as autoridades vão gerar mais benefícios aos passageiros e reduzir a porcentagem de vítimas em acidentes automotivos. Essa frase responde melhor à pergunta original. Encontre um ponto de equilíbrio entre ser vago e específico na tese. Se você for vago demais, vai precisar de muitas páginas para defender o seu ponto de vista. Se for muito específico, não vai ter dados suficientes para defender a tese. Apesar de a frase, o preconceito ainda existente na sociedade pós-escravidão impediu que muitos afrodescendentes conseguissem empregos e, portanto, levou muitos deles de volta às senzalas, responder à pergunta ainda é vaga demais. Algo como: os temas de preconceito racial, fim da escravidão e luta de classes socioeconômicas em Dom Casmurro podem ser comparados à situação atual do mundo.
Com muita xenofobia e leis que barram a imigração, deixa tudo mais específico e ligado à situação real que vivemos hoje. Esse também é um exemplo de tese que pode ser dividida em duas frases. Veja se a tese está adequada para a tarefa. Depois de coletar provas, revisar e chegar a uma afirmação mais específica. Releia o enunciado da tarefa que o professor deu e veja se está tudo certo. Se a tarefa era discutir os benefícios dos cintos de segurança, releia a tese e veja se você cumpriu esse requisito. Ao intensificar a lei do cinto de segurança, as autoridades vão gerar mais benefícios aos passageiros e reduzir a porcentagem de vítimas em acidentes automotivos. Nessa tese, você assumiu uma posição que pode ser discutida. Você usou um aspecto específico do uso do cinto de segurança para afunilar o texto e respondeu: quais são os benefícios dele? Veja se você consegue explicar bem as ideias no trabalho para suportar a tese. Se já pesquisou um pouco o que devia ter feito para chegar à tese, você vai poder comprovar as suas afirmações ao longo do texto. Antes de começar a escrever, veja se você cumpriu todos os requisitos. Se tem uma pergunta, se a sua opinião pode causar discussões entre os leitores, se a tese é específica o bastante e se passa nos testes do "e daí?" e de "como e porquê?" Se ela não cumprir esses requisitos, dê um tempo e revise o texto de novo. Às vezes, é bom se distanciar um pouco para pensar em formas novas de se expressar. Conforme escreve o texto, siga a tese e a estrutura tradicional do gênero, mas sem se sentir preso demais. Se necessário, revise a sua produção várias vezes.